Caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste sábado, que está concluindo esta 10ª semana do Tempo Comum. Ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus e a Igreja completa esse ciclo celebrativo, celebrando hoje o Imaculado Coração de Maria. Um coração não pode ser separado do outro. Aliás, você sabe, né, que o coração de um filho nunca pode se separar do coração de uma mãe. Eu ouvi dizer que tem uma certa pesquisa científica que fala que muitas mães, depois de terem gerado os seus filhos, certas partes das células do filho continua habitando no corpo da mãe, morando o corpo da mãe. Geneticamente, ela passa a ter até cromossomos que são daquele filho que permanece dentro dela. Algumas dessas células, digamos assim, dizem que muitas vezes foram terminar inclusive no cérebro da pessoa. Eu entendo muito pouco dessas coisas de ciência, mas me lembro de já ter lido isso alguma vez. Quanto a esse fato, talvez a gente possa ainda estar se indagando muito. Mas uma coisa é realmente fato. E a ciência está mostrando isso sempre, cada dia mais. A ciência se interessa pelos fatos, né? A gente depois vai buscando interpretar também esses fatos de um ponto de vista de uma outra ciência, da sabedoria e da fé também. Qual é esse fato que me chama a atenção e que hoje me ajuda a pensar e a celebrar esse mistério do Coração Imaculado de Maria? É o fato de que todo embrião humano começa a ser formado justamente por aquilo que depois nós chamaremos de miocárdio. A vida humana, o embrião humano começa a ser gerado pelo coração. Ou seja, toda mãe um dia ela tem 2 corações palpitando dentro dela. E o meu coração, o seu coração, antes de existir dentro do nosso corpo, começou tendo a sua existência no corpo da nossa mãe. Ora, se ontem nós nos alegrávamos ao contemplar o coração de Jesus, hoje nós precisamos devotar toda a nossa gratidão a essa mulher que abrigou, em primeiro lugar, o coração de Jesus. Hoje em dia se fala tanto que quando pessoas se amam, o coração delas batem em uníssono. Eu penso que isso é exatamente o que aconteceu com Maria e que acontece com toda mãe, esse mistério de corações que vão batendo em uníssono. O salmista costuma dizer: exulta no Senhor o meu coração. A palavra exultar, ex, é uma preposição latina que significa de dentro para fora, algo que está dentro e sai. Então, quando a gente fala muitas vezes da exultação, a gente pensa da gente que sai da gente mesmo como numa espécie de êxtase. Mas ontem, a leitura da festa do Sagrado Coração de Jesus, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, São Paulo tinha um desejo para nós, quer dizer, habite Cristo ricamente em vocês por meio da palavra, de modo que vocês possam descobrir qual é a largueza, qual é o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Portanto, eu penso que Maria, quando ela exulta, não é um exultar de quem vai para fora de si, mas de quem vai à mais profunda da sua experiência. E a primeira experiência muito profunda que Maria faz é essa de acolher esse coração de um filho palpitando dentro dela. Maria, desde o primeiro momento, então, ela tem o seu coração e o coração do seu filho batendo em uníssono. Tem um eco aqui, se fosse fazer o ecocardiograma, não é? De ver a sincronia e a sintonia desses 2 corações que começaram a bater juntos. Ora, esse coração de Maria foi desde sempre
formado e em comunhão com este coração do seu filho. Tanto é que a gente diz, não é, lembrando a carta de São Paulo aos Hebreus no capítulo 10, que quando o verbo de Deus entrou no mundo, ele dizia, não é, repetindo as palavras do Salmo 39:40, tu não quiseste sacrifício, tu não quiseste holocausto, tu me deste um corpo. Senhor, no livro está escrito ao meu respeito, eis que eu venho para fazer a tua vontade. A carta aos Hebreus diz que é isso que o verbo, que o Cristo diz quando entra no mundo, eis que eu venho para fazer a tua vontade. E o que é que acontece? Maria também diz isso ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, segundo essa vontade de Deus manifestada através do anjo, ou seja, o coração de Cristo e o coração de Maria estavam batendo na mesma sintonia, na mesma frequência cardíaca e nós diríamos na mesma frequência de fé. Ora, o coração humano de Jesus foi formado, né, no coração, no ventre de Maria. Então Maria foi aquela que guardou o coração de Cristo Jesus. Esse coração que, como nós vimos na meditação de ontem, foi aberto pela lança e dele jorrou sangue e água. Como que numa espécie de parto. O que é que acontece quando a mulher está para dar à luz, para, digamos, a palavra técnica, não é? Para parir, é que se arrebenta aquela bolsa na qual nós, o ser humano, está envolvido no ventre da mãe, com líquido amniótico, então aquela água extravasa, é o chamado sinal de água, né? Água e sangue que ali aparece. Então no alto da cruz tem uma espécie de um parto. Agora, se é verdade que o corpo humano de Jesus começou a ser formado, como de todos os seres humanos, de todos os embriões humanos, começa a ser formado o coração, e esse coração foi formado ali no coração de Maria, nós precisamos juntar uma outra coisa e dizer que no alto da cruz, o coração da igreja estava sendo formado no coração de Maria. Porque o que é o coração da igreja? É o coração que está cheio de fé, de esperança e de amor. Maria é aquela que acreditou. Isabel disse dela, bem-aventurada aquela que acreditou. Os discípulos tinham fugido, estava ali Maria, as outras mulheres, o apóstolo, o discípulo amado que estava ali ao pé da cruz, segundo o Evangelho de João no capítulo 19, estão eles ali ao pé da cruz. No outro dia, o sábado, hoje é um sábado, não é? Essa memória do sábado, o coração imaculado de Maria é celebrado sempre num dia de sábado, tem a sexta-feira do coração de Jesus e depois o sábado do Imaculado Coração de Maria. No coração imaculado de Maria, no sábado santo, estava guardada a esperança da igreja. O coração da igreja vive da esperança na ressurreição. E era exatamente no coração de Maria que estava viva essa esperança, porque ela não duvidou em hora nenhuma. Ela em momento nenhum teve dúvida daquilo que era a palavra do seu filho. Tudo aquilo que seu filho dizia, ela conservava no seu coração. Portanto, Maria é a memória viva da igreja. Às vezes quem tem um computador, um HD externo para guardar ali as coisas do computador, a memória. Pois bem, Maria é a memória interna e externa da própria fé da igreja. Enquanto ainda os outros estavam dispersos, não tinham sido congregados num só corpo, numa só fé e numa só esperança, porque o medo os levou, Maria era aquela que conservava essa esperança da igreja. No coração dela estava intacta, portanto, imaculada a esperança da igreja. Quando a gente diz que Maria tem um coração imaculado, é porque todos esses dons da igreja, a fé, a esperança e a caridade, ficam intactos no coração da Maria, são integrais no coração de Maria. Ela não vacilou em nenhum momento, não vacilou diante do anjo, não vacilou diante da cruz, mesmo que aquela lança aberta varando o coração do seu filho doía no seu coração, mas ela não vacilava, ela sabia, intacta no meu coração está a esperança, e mesmo aos pés da cruz ela poderia cantar, a minha alma engrandece o Senhor, exulta o meu espírito em Deus meu Salvador, não porque exultar porque ela saía de si mesma, mas porque ela entrava no mais profundo do seu coração para encontrar ali semeada a palavra do seu filho.
Qual é o texto bíblico que a liturgia nos oferece para celebrar o Imaculado Coração de Maria? É o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículos de 41 a 51. Esse texto se refaz a uma antiga tradição de Israel que está viva até hoje. Quando um menino de Israel nasce, nos primeiros 8 dias, tem um gesto chamado da circuncisão. Corta-se o prepúcio do menino e ele fica então marcado na sua carne como um pertencente ao povo de Israel. Mas não basta que ele esteja marcado na sua carne como alguém de Israel. É preciso que ele depois dê um passo de responsabilidade, assuma as responsabilidades para com o seu povo, entre numa fase adulta, porque a circuncisão é feita quando ele era pequeno, ele não tinha responsabilidade nenhuma por aquilo, era o seu pai e a sua mãe. Como quando você e eu somos pequeninos, nossos pais nos levam para a igreja, a gente ainda não tem a fé, mas os nossos pais em nosso nome professam a fé. Depois nós vamos assumir as nossas responsabilidades de acordo com essa fé que nós recebemos dos nossos pais, da nossa igreja. É um gesto de carinho, é um gesto de amor. Não é? Porque nem sempre uma mãe deixa o filho na liberdade de fazer o que ele quer, porque o menino nem sabe o que é que quer. Uma mãe que um filho não quer comer, chega a hora de comer, o menino não quer. Ela deixa o menino comer na hora que ele deseja? Não é? Ela insiste. Por quê? Porque a mãe e o pai têm consciência que se o menino não comer, se enfraquece. A criança pode não gostar de determinadas comidas, mas a mãe insiste, disfarça a comida, porque ali contém ferro, isso, aquilo. Você que é adulto, que é inteligente, dá ao seu filho não aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa, aquilo que é necessário para o seu filho crescer bem como ser humano. Mas os cuidados não encerram aí com a vida biológica. Uma mãe também sabe, e um pai também sabe que um filho precisa estudar. Mesmo que a criança chore, não queira ficar na escola, o pai engana, promete, faz de tudo, faz o filho ir para a escola. Você não espera o filho crescer e ficar adulto para decidir se ele quer estudar ou não, porque senão vai perder a oportunidade do cérebro estar pronto para absorver os conteúdos. A gente não espera o filho decidir, a gente forma. Assim também o dom da fé, a gente entrega para o filho, transmite para o filho. E depois chega um momento em que a maturidade cresce dentro da pessoa e ela faz um ato de responsabilidade. Responsabilidade significa ter a habilidade de responder, de dar uma resposta. Assim também era em Israel. A criança pequenininha era circuncidada, mas depois tinha um ritual de passagem para a chamada idade adulta. Quando a criança tinha de 12 para 13 anos. Quando ela completava os 13 anos, no primeiro sábado completado os 13 anos, na sinagoga, então era entregue à criança o livro da lei, a Torá, e ela então lia passagens escolhidas. Até hoje se vê muito isso ainda em Israel, por exemplo. Às vezes a gente vai num dia de sábado na esplanada do antigo templo e vê lá crianças de adolescentes que estão fazendo esse rito do Bar Mitzvah. E tem muito na religião judaica, um lado é o lado que ficam as mulheres, o outro lado é o lado que ficam os homens, não sei o que. A gente vê naquela parte onde ficam as mulheres, elas todas ali em cima de cadeiras para poder ver o que está a criança fazer a leitura da Bíblia, e depois jogam do lado de cá os amigos, as amigas começam a jogar balinhas doces em cima da criança para dizer isso, né, que a palavra de Deus seja doce na vida dele, que não seja um peso para ele a responsabilidade que ele está assumindo, que ele encontre na lei de Deus a sua doçura. É muito interessante que a gente, na tradição nossa, também olhando para o coração de Maria, nós cantamos assim, não é? Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Então, nessa doçura de assumir uma responsabilidade na vida, responsabilidade para com a palavra de Deus. Um pouco sobre essa realidade é o que nós encontramos nesse texto. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram-no no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai?" Eles, porém, não compreenderam estas palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no seu coração todas estas coisas. Aqui nós encontramos a base para a festa de hoje. Maria conservava no seu coração todas essas coisas. Lucas diz isso também da passagem quando o Simeão dá para ela aquela palavra que uma espada de dor traspassará o seu coração. As palavras dos pastores que dizem muitas coisas a respeito de Jesus, diz que ela meditava sobre todas aquelas coisas no seu coração. Eu fico pensando aqui nesses sábios de Israel, esses doutores da lei, que ficaram admirados com a inteligência e com a sabedoria de Jesus. Eles viram isso uma vez só ali naquele dia que Jesus estava com eles no templo. Maria e José não. Eles acompanhavam Jesus todos os dias. Todos os dias eles tinham motivo de ficarem maravilhados. Todos os dias eles tinham motivo de uma admiração. Todos os dias eles tinham motivo de estarem contentes com aquele filho que Deus tinha colocado sob a responsabilidade dele. Esse menino que crescia e era obediente a eles. A beleza da casa de Nazaré, que era uma casa de escuta. Por isso é que eu digo, Maria, ela conservava no seu coração a fé da igreja, porque tudo que Jesus dizia, ela escutava com muita atenção. Não precisava de anotar nada. O coração de Maria era como uma espécie de esponja, que absorvia tudo aquilo que Jesus dizia. Toda palavra que saía da sua boca era para ela motivo de alegria, motivo de deixar seu coração transbordar. Agora, uma coisa interessante que eu disse para vocês, que o ritual que acontece até hoje no meio do povo de Israel, o Bar Mitzvah, filho do mandamento, uma responsabilidade. Jesus, portanto, assim que completou esse rito, ele assumiu a sua responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, de interrogar, de estudar. Não foi apenas um rito que ele cumpriu lá dentro da sinagoga, no meio do templo. O rito se tornou vida na existência de Jesus. Você que é batizada, você que é batizado, que é crismado, que faz a sua comunhão, você deixa que os ritos que você celebra na igreja se tornem vida. Todos os dias você se levanta de manhã, você ora, você reza, você escuta um texto da palavra de Deus. Depois você permite que essa palavra que entra no seu coração se transforme em vida e vá formando o seu coração, o seu pensamento, os seus sentimentos, a sua atitude. Você deixa que essa palavra se transforme em existência, quase como Adão dizia: "Eis aqui a carne da minha carne e os ossos dos meus ossos." Vamos pedir hoje a Maria Santíssima, cujo coração esteve sempre em sintonia com o coração do Filho, que o nosso coração, pela sua intercessão, esteja também em sintonia com o coração de Jesus e possa acontecer aquilo que dizia o apóstolo Paulo: habite ricamente em nós Cristo Jesus. Possa acontecer aquilo que dizia o apóstolo Paulo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que o nosso coração possa acolher essa vida do coração de Cristo. E hoje sejamos muito agradecidos a Maria Santíssima, porque esse corpo biológico de Jesus, esse coração
biológico de Jesus começou a pulsar no seu coração e era uma só coisa, na sintonia com o coração dela. Agradecemos porque ela assumiu o corpo de Cristo, que é a igreja, que estava presente já também dentro do seu corpo, da sua fé, da sua esperança e da sua caridade. Ela é a igreja vivente. Em Maria, a igreja não perdeu nada da sua integridade. Maria foi a garantia da fé da igreja que se manteve intacta, da caridade da igreja que se manteve intacta, da esperança da igreja que se manteve intacta. Portanto, a ela hoje a nossa gratidão. Pensamos que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus, que o nosso coração seja muito mais semelhante ao coração da sua mãe Maria. Quero desejar você que vai assistir esse vídeo ao longo desse dia, muita luz, muita bênção e muita paz. Hoje eu tenho aqui uma amiga, no meio dessa madrugada brasileira me acompanhando, Elane Nascimento. Desejo para ela toda a bênção, toda a sorte da parte de Deus, um dia abençoado, um dia cheio da graça do Senhor. Depois, você que vai assistir esse vídeo, curta, divulgue-o. Não é? Se você já está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, muito obrigado. Lá vamos salvar esse vídeo depois. Se você já nos acompanha aqui no nosso perfil do Instagram, muito obrigado. Interaja no meio desses nossos vídeos, não é? Isso ajuda também. Salva o vídeo também aí na sua pasta. Isso ajuda a dar uma divulgação, um respaldo também a ele. E eu agradeço por toda a colaboração da sua parte. Minha amiga, meu amigo, supliquemos que pela intercessão de Maria nos venha a bênção do Senhor. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja de trás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti pela intercessão de Maria Santíssima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe, te proteja, te guarde e te faça feliz.